Fala galera, prazer, meu nome é Paulo Vitor e hoje eu vim aqui fazer uma questão, né, com vocês aqui, uma questão do Enem, que sinceramente, na hora da prova ali para você fazer ela, era uma questão que você deixava por último, já que você demorava 10, 15, 20 minutos resolvendo ela, se você não soubesse muito bem o caminho a ser trilhado, já que ela tem ali que fazer muitas comparações entre diversos tipos de lojas. Vocês vão ver melhor isso conforme eu for mostrando. Mas ela não é uma questão tão difícil de conteúdo, é uma questão tranquila. Então vamos lá para destrinchar ela, certo? Vindo aqui para a questão, vocês podem pausar, certo? Para ler a questão com calma. Mas em resumo, já vou adiantar para vocês aqui que é uma questão que ela vai ter um problema onde um cara necessita, né, botar ali colunas em uma linha vertical de de um local, de um cômodo aí. Então, a gente para e pensa, não, beleza, ele quer botar colunas e tudo mais. Quais são os requisitos, né, que ele impõe para que isso seja feito? Os requisitos é apenas dois. Um, que tenha o espaço entre elas. Então, esse espacinho que a gente vê aqui tem que ser no máximo 15 centímetros. E o outro requisito é que tenha o menor valor, ou seja, o menor valor total possível, né? A compra dessas colunas seja o menor valor total possível. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer essa comparação, né, entre os valores? Logo de cara, a gente já pode ver que ele não fala número de colunas. Isso é óbvio, né? Ele mostra, não é tão óbvio assim para ser sincero, mas ele mostra essa imagem e ele te mostra 6 colunas, mas ele não diz que precisam ser 6 ou 7 ou 8 colunas, ele não diz. Então a gente já fica livre para ver, então pode ser mais de uma, mais, enfim. Então vamos tratar disso agora. Para comparar, a gente pode pensar da seguinte forma: se eu tenho que ver qual é o número que eu vou usar de colunas e depois multiplicar pelo seu preço em determinada loja, então eu tenho que ver, né, baseado em um raio, baseado, né, no que esse tamanho me proporciona, que no caso aí são 3 metros. Então vamos pensar o que compõe esses 3 metros. Se a gente ampliar nesse caso, se a gente for parar para pensar o que é que está compondo, nesse caso, esses 3 metros, a gente vai chegar na seguinte coisa. 300 metros eu vou botar em centímetros, já que a questão usa em centímetros o raio e também usa a distância entre as colunas em centímetros, certo? Então vai ficar 300, que é igual ao quê? O que é que a gente tem aqui nessa distância? Vamos trabalhar em cima disso. A gente vai ter o quê? Primeiro, as colunas, certo? Então, a gente vai ter esses cilindros. O cilindro é só você parar para pensar. Se você tem um cilindro, certo? Você tem um cilindro de um ponto ao outro, essa distância é justamente o diâmetro. É justamente o diâmetro. De um ponto ao outro, o ponto mais ao menos, digamos assim, é o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então, substituindo isso, por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou botando o raio? Porque ele está usando o raio, então é para efeito de comparação. A gente poderia botar diâmetro e comparar e tudo mais, mas aí para ficar mais fácil a gente bota logo o raio. Então, 2 vezes o raio, que é o diâmetro de cada cilindro, vezes o quê? Vezes o número de cilindros, certo? Então, N aqui vai ser o número de cilindros. Por que N? Por que eu preciso botar esse número de cilindros? Porque pensa comigo, se eu tenho 2 cilindros, eu só vou ter 2 diâmetros. Eu não vou ter mais que isso. Se eu tiver 3, eu vou ter 3 diâmetros. E aí, digamos, nessa primeira loja, que o raio é 5, eu vou ter, no caso de duas colunas, certo? Se eu tiver 2 colunas, eu vou ter ali 20 centímetros só de coluna, de uma ponta a outra, né? Então a gente tem que botar em função, digamos assim, desse número, né, de colunas. Então vamos lá. Porém, isso não é tudo, porque a coluna não compõe toda essa linha vertical, né? A gente também tem os espaços. E para achar os espaços, a gente já sabe que tem que ter o número, né,
Já que se tiver duas colunas, a gente vai ver quantos números vai ter. Vai ter, no caso, se a gente, por exemplo, tiver duas colunas, a gente vai ter quantos espaços? A gente vai ter 1, 2 e 3 espaços. E, percebam, isso é proporcional. Isso é um padrão. Se eu tiver 3 colunas, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 espaços entre elas. Por quê? Porque isso é um padrão. A gente pega esse padrão e vai destrinchando ele cada vez mais. Assim, fica mais fácil de comparar. Então, beleza, a gente já sabe, né, que tem n mais 1 espaços. Beleza. E a outra informação que tem que ficar nesse espaço aqui, o que é que é? É justamente a distância. Porque pensa comigo, se eu tenho 1000 espaços entre as colunas, mas eu tenho apenas 1 centímetro, eu vou ter 1000 centímetros, né, de espaço. Beleza, então a gente tem que botar o centímetro. E ele já te deu que é 15 centímetros. Poderia ser menos? Poderia. Porém, ele te fala o seguinte: tem que ser o menor valor total possível. Menor valor total. E pensa comigo, se eu tenho dois espaços e eles estão numa maior distância entre eles, só que eu tenho que compor ele a lei de colunas. Pensa comigo, se eu tenho duas colunas aqui, se eu tenho outra aqui, concorda que eu estou gastando mais dinheiro? Então eu posso botar no limite máximo para não ter que botar uma coluna aqui também, para não gastar mais dinheiro ali por unidade de coluna, certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser 15, né? Tranquilo. Isso aqui a gente achou a equação e agora é só a parte tranquila, que é comparar, certo? Então, vamos lá. Eu vou mexer aqui nessa equação de modo a fazer com que eu isole o n, que é o número que eu quero achar, já que ele me deu o raio em determinadas lojas. Então, vai ficar assim. Se eu, né, inverter isso aqui, vai ficar 2rn mais 15n mais 15 igual a 300, certo? Eu fiz a distributiva e inverti a equação. Então, agora eu posso fazer posso botar em evidência, né, o n, vai ficar n 2r mais 15 menos 15 do outro lado, né? Eu vou passar logo para isolar, né? Pode ser. Então, no total, no final vai ficar n, que é igual a 285 sobre 2r mais 15, certo? Beleza, então a gente já tem a equaçãozinha aqui, vou apagar o resto, e a gente agora vai comparar, certo? A gente vai apenas comparar. É uma questão bem chata, como vocês podem ver, de você fazer ali em um tempo muito bom, principalmente na hora da prova, mas a gente vai pegar agora e comparar, certo? Então, olhando agora para o primeiro caso, a gente tem o quê? A gente tem o raio 5. Então, vamos lá, substituindo, vai ficar 285 sobre 2 vezes 5, 10, mais 15, 25. Vai ficar 285 sobre 25. Tudo bem? Para a questão de tempo, eu já fiz essa conta aqui para vocês e vai dar mais de 11. Vai dar 11,4 por aí. Porém, pensem comigo, se isso aqui é 11,4, digamos, se isso aqui é 11,4, existe metade de uma coluna? Eu posso pegar isso? Tem essa opção? Não tem. Mas eu posso pegar menos? Eu posso pegar, no caso, 11 para pagar menos? Não tem essa opção. Se eu pego 11 colunas, vai passar, não tem 15 centímetros, vai passar esse espaço. Vai passar, então eu tenho que pegar mais colunas do que foi dito aqui nessa equação matemática. Porque a física não me permite isso. Eu não posso pegar metade da coluna nesse caso aqui, nesses requisitos. Então vai ficar, esse número aqui vai ficar 12. Você arredonda para cima, sempre para cima, para o próximo número inteiro. Então vai ficar 12. Beleza, a gente vai guardar essa informação aqui. Então, o primeiro número aqui é 12, certo? Primeiro número é 12. Primeira loja é 12. Na segunda loja, agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter 285 sobre
10, né? 10 vezes 2, que o raio é 10. 10 vezes 2, 20, mais 15, vai ficar 35. 35. Isso aqui dá mais ou menos 8,1. E acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa da loja passada. Eu vou ter que arredondar para cima. Então vai ficar, no caso, 9. Na terceira, eu vou ter 12 vezes 2, né? Embaixo, 285. 12 vezes 2, 24. Mais 15, né? Que é igual a 285. Aí 5, 39. 39. Isso aqui agora vai dar 8, certo? Vai dar 8. Beleza. A quarta, só apagar aqui. A quarta, eu vou ter que, ela vai ter 285, certo? 285 sobre 15 vezes 2, 30, mais 15, 45, certo? A gente pode fazer isso aqui agora, vai ficar assim, 285, né? 45 vezes 5, 45 vezes 5, 5, 20, 4, 20, 22, mais 45, que dá 10, aqui dá 7, e aqui dá 2. Se a gente bota mais 45, não dá. Não chega. Passa. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Essa divisão, ela vai dar mais uma vez quebrada. No caso aqui, ela vai dar 9. É isso? Ela vai dar 9. Porque se a gente for ver, né? 285 dividido ali para 45, eu vou ter a mesma situação dessa daqui, certo? Então, tranquilo. Agora, olhando para a quinta, né? Para a quinta loja, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 20, ó, 285, 20, 40, mais 15. Isso aqui vai dar quanto? 285, né? Mais 55. 285 dividido para 55 dá quanto? Dá. Isso aqui vai dar 6, eu acho. Isso aqui vai dar 6 se você arredondar para cima, claro, né? Porque 5 não chega. Então tem que ser o próximo. Eita. Então tem que ser o próximo, né? Beleza. Então vamos lá. Agora, por fim, né? A gente pegou aqui 6. Eu tô achando que esse 4 aqui tá errado. Deixa eu refazer isso aqui rapidinho. Vai ficar 4, né? Então vai ficar 285 sobre 15 vezes 2, 30, mais 15, né? 285 sobre 45. A gente vai ter que 45, 285, vai ser 8, né? Vai ser 8, né? Ou eu tô maluco? Não, 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 que 8? Vai ser 7 mesmo, vai ser 7 que passa, é isso mesmo, vai ser 7 que passa. Tava botando 8 na frente. É 7. Então aqui a gente tem 7, certo? Beleza. Analisando agora todos, a gente vai multiplicar, né? E vai ver. Então, 6 vezes 12, né? A gente vai ter 720 na primeira loja. Eu vou botar aqui de outra cor para ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente vai ter na primeira loja 60 vezes 12 vai ser 720 reais. Aí, na outra, 9 vezes 7, 63. 730 reais. Na terceira, 75 vezes 8. Não é isso? 75 vezes 8. Então vai ficar 75 vezes 8. 0, 4, 56. Então vai ter 600 reais. Certo? Além disso, na quarta, 9 vezes 7, 63. Vai cair na mesma coisa, né? Então vai ficar 630.
não é isso? Mesma coisa. E na quinta, 120 vezes 6 vai ficar 720, né? De novo, 720. De novo. Então a gente vê que a menor foi a terceira. Por isso que a resposta é a terceira loja. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. É uma questão que realmente demanda um pouco de tempo aí. Foram 15 minutos aqui na aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem se inscrever, dar like e comentar também se vocês têm alguma sugestão, se não entenderam alguma coisa, se tem alguma proposta de vídeo, coisa parecida. Muito obrigado e é isso.